Atos, o Evangelho do Espírito Santo, Introdução Geral, Continuação. O autor. Quem escreveu esse livro singular do Novo Testamento? Quando ele foi escrito e com que propósito? A percepção tradicional é que os dois livros foram escritos por Lucas, o médico amado, que envia saudações para Colossos em uma das epístolas de Paulo, Colossenses 4,14, e que, depois também, aparece nas saudações de Filemon, 24, e de 2 Timóteo 4, verso 11. Essa opinião é expressa pela primeira vez no Cano Muratoriano, documento da segunda metade do século II, e em escritos contemporâneos de Irineu. Deve-se também mencionar que, já pela metade do século II, Marcião, no fim condenado como herege por outros motivos, incluiu em seu cano do Novo Testamento o Evangelho de Lucas, cuja autoria Marcião fundamentou no fato de Lucas ter acompanhado Paulo, ao lado das epístolas de Paulo. Mais tarde, no início do século IV, alguns sugeriam que Lucas é Lúcio de Cirene, mencionado em Atos 13, verso 1. A essa altura, deve-se observar duas questões distintas. A primeira é se o autor do terceiro evangelho, independentemente de qual seja seu nome, também é o autor de Atos. A segunda é se esse autor é o Lucas a quem as epístolas se referem. Em relação à primeira questão, há consenso geral de que, na verdade, os dois livros são obra de um único autor. Esse consenso baseia-se não só nas palavras iniciais dos dois livros, mas também na continuidade de estilo entre os dois livros, o que aponta para uma única autoria. Essa continuidade é tão grande que algumas pessoas até mesmo sugeriram que, originalmente, os dois livros eram um único livro, que depois foi dividido para que a primeira parte pudesse fazer paralelo com os outros evangelhos. Essa teoria não conquistou ampla aceitação. O que ainda está em questão é se o autor desses livros é, de fato, Lucas, um médico amado. Os dois livros não trazem indicação para decidirmos a favor de uma resposta ou de outra. O título Evangelho segundo Lucas, como os outros títulos dos livros do Novo Testamento, foi acrescentado no século II e, por isso, não é prova de que o autor desses livros, na verdade, chamava-se Lucas. Alguns defendem a autoria de Lucas com base no interesse de Lucas Atos em assuntos médicos. Outros argumentam que esse interesse não vai realmente além do conhecimento que seria esperado em qualquer pessoa moderadamente instruída no mundo helênico e que, nos dois livros, não há uma única prova de que seu autor tinha algum conhecimento especializado em medicina. O assunto não pode ser resolvido com facilidade, o que, em si mesmo, mostra que a evidência para Lucas, o médico amado, é frágil. O principal argumento dos que sustentam que Lucas, companheiro de Paulo, não pode ter escrito esses dois livros, sobretudo Atos, é uma série de aparentes contradições ou discrepâncias entre Atos e as epístolas paulinas. Estas serão discutidas de forma mais plena conforme alcançamos os trechos pertinentes ao longo do livro. Contudo, talvez seja bom resumir algumas dessas principais discrepâncias. Primeiro, há alguns assuntos aparentemente factuais em que é difícil harmonizar o que Atos registra com o que Paulo diz em suas epístolas. Um desses casos é o da visita de Paulo a Jerusalém. Quantas vezes e com que finalidade Paulo visitou Jerusalém após sua conversão? Em Atos 9:26, Atos revela que Paulo foi a Jerusalém aparentemente pouco depois de sua conversão. Em Gálatas 1, versos 15 a 21, Paulo declara que após sua conversão ele foi à Arábia, sem passar por Jerusalém, e que 3 anos depois retornou a Damasco e depois foi a Jerusalém. Contudo, conforme veremos no comentário sobre 9, 20 a 31, é possível explicar essa discrepância. O mesmo é verdade em relação às diferenças entre Atos e as epístolas, no que diz respeito à apresentação e à interpretação da reunião apostólica ocorrida em Jerusalém, em geral chamada de Concílio Apostólico. Segundo, há diferenças entre a personalidade e a teologia de Paulo, conforme observado em suas próprias epístolas e apresentado em Atos. Para o autor de Lucas, Atos, os apóstolos em geral são os 12 e Paulo não é um deles, embora em 14 versos 4 e 14, Paulo e Barnabé
receba o mesmo título. Em contrapartida, Paulo em suas epístolas argumenta firmemente por seu direito de ser considerado apóstolo e, nesse aspecto, parece equiparar sua posição com a dos 12. Todavia, deve-se salientar que esse aparente contraste se baseia na leitura de Atos como sustentando a autoridade dos 12, de uma maneira que este livro questiona. Outro caso trata do assunto do que era esperado dos gentios convertidos. De acordo com 15:29, havia 4 exigências postas sobre eles. De acordo com Gálatas 2, verso 9, as colunas de Jerusalém, Tiago, Pedro e João, estenderam a Paulo e Barnabé a mão direita de comunhão, e não puseram mais exigências sobre os gentios. Não obstante, muitos intérpretes, ao colocarem essas objeções, ainda leem a história do cristianismo primitivo através das lentes da famosa, mas hoje questionada, Escola de Tübingen. Essa escola, cujo principal expoente foi F.C. Bauer, sustentava que havia na igreja primitiva um sério conflito entre as tendências judaizantes de Tiago e a receptividade de Paulo em relação aos gentios. Dessa perspectiva, os últimos livros do Novo Testamento, como Atos, refletem a concessão alcançada no fim. Embora muitas das premissas da escola de Tübingen não sejam mais defendidas, ainda é usual pensar em termos de um grande conflito e tensão entre Paulo e as autoridades cristãs de Jerusalém. Um problema adicional é apresentado pela existência de diversas seções no livro de Atos, 16, 10 a 17, 20, versos 5 a 15, 21, versos 1 a 18, 27, verso 1 ao capítulo 28, 16, nas quais a narrativa aparece na primeira pessoa do plural, seções nós. Essas porções do texto causam muito debate. A principal dificuldade é que, se o nós for considerado no sentido literal, nem sempre é fácil discernir onde ou quando o narrador se juntou a Paulo e seus companheiros ou os deixou. Isso tem levado a diversas hipóteses. As mais comuns são: primeira, que o autor de Atos fez uso da narrativa de viagem de um dos companheiros de Paulo ou de outro viajante, e que o nós aparece nas seções tiradas desse documento. 2. Que o nós é um indício teológico ou estilístico que o autor usa para sinalizar algo. Nenhuma dessas hipóteses é totalmente convincente. Se o autor, na verdade, empregou uma narrativa de viagem, seria bastante simples mudar a primeira pessoa do plural para a terceira pessoa, a fim de fazê-la concordar com o restante da obra. O autor de Lucas Atos é cuidadoso com o estilo, e a discrepância no uso de pessoas gramaticais não teria passado despercebida. Da mesma forma, em todas as diversas versões, a segunda hipótese pressupõe que o livro de Atos foi escrito em código, e que esse código não foi realmente descoberto antes os intérpretes modernos terem sugerido uma hipótese específica. A noção mais simples e provável é aceita que o nós se refere como o texto nos leva a pensar a um dos companheiros de Paulo, que também é o autor do livro. Conforme será abundantemente demonstrado, o fato de o livro não declarar ser uma narrativa detalhada de tudo o que aconteceu, ele não nos informa quando ou por que essa pessoa em particular se juntou ao grupo ou o deixou. Não só o narrador nós, mas também toda uma série de personagens, incluindo Pedro, aparecem e desaparecem na narrativa, sem que seja dita uma palavra sobre aonde eles foram, ou o que estiveram fazendo durante sua ausência na narrativa. Além disso, no fim do livro, o mesmo acontece em relação a Paulo, pois não se sabe o resultado final da história dele. Esse companheiro pode ser a mesma pessoa que Paulo chama de Lucas, o médico amado? É impossível saber com certeza. O próprio livro, como o terceiro evangelho, não nos informa quem o escreveu. Nem o restante do Novo Testamento lança alguma luz sobre esse assunto. Conforme já mencionado, os indícios de possível conhecimento médico por parte do autor são insuficientes para se chegar a uma conclusão. Contudo, uma tradição muito antiga, pelo menos tão antiga quanto o século II, afirma em unanimidade que o nome do autor de Atos era Lucas e que ele, na verdade, era médico e companheiro de Paulo. Por todos esses motivos, nesse comentário, o autor de Atos e do terceiro evangelho será simplesmente chamado de Lucas.
Todavia, o uso desse nome não quer dizer que haja alguma certeza de que o autor desses livros seja a pessoa tratada por esse nome nas epístolas de Paulo.